Olá pessoal, mais uma vez professor Igor Thiago, professor de Geografia e Atualidades aqui do Colégio Procampus, trazendo para você o nosso programa F5, atualize-se e esteja aí antenado para os maiores vestibulares que nós temos e com certeza para a prova do Enem, que é o nosso maior sistema de ingresso nas universidades aqui do Brasil, tá? Nossos alunos estão na maratona final aí de 2018 para o próximo Enem, que acontecerá agora no início de novembro, e nessa preparação, claro, uma das nossas preocupações é o tema da redação. E a gente tem feito uma série de temas aí, já falamos sobre violência policial, além das nossas aulas de geopolítica, dos temas de atualidades que podem vir na prova de humanas, nós estamos sugerindo aí propostas de redação. Uma das coisas importantes que você vai aprender agora nesse cenário e que sempre você tem que estar colocando aí como prioridade é falar dos grupos minoritários no Brasil que precisam ter o direito de cidadania e os direitos humanos garantidos, tá? E no Enem, se a gente fizer um retrospecto dos últimos anos, como por exemplo, o Enem trabalha muito a ideia da infância e da adolescência, como já colocou, por exemplo, com temas como trabalho infantil, como publicidade infantil. O Enem já trabalhou com a ideia de violência contra grupos minoritários, como foi o caso aí da violência contra a mulher, como foi o caso dos caminhos para se combater a intolerância religiosa no Brasil, posteriormente a intolerância racial no Brasil no mesmo ano, com outra aplicação. O Enem também está preocupado com algumas minorias ainda que não foram abordadas e que você deve produzir os textos sobre essas minorias, como foi, por exemplo, aí o caso dos idosos, que ainda não veio como tema e, aliás, veio naquela prova que foi anulada, Teve a prova aí que vazou no Enem em 2009 e era para falar sobre a questão dos idosos. E, novamente, o Brasil está aí colocando a questão do idoso como prioridade, até porque nos últimos anos vem sendo feita uma discussão muito grande aí acerca da reforma da Previdência. E aí, claro, é um tema muito importante porque daqui a 20 anos, segundo já relatórios do IBGE, o número de idosos no Brasil vai superar o número de jovens, por exemplo. A base da pirâmide pode realmente se inverter. Nós somos um país que está envelhecendo e que, passando por essa transição demográfica que você estuda lá, aqui no Procampus Me estuda com o professor Igor, aqui na Geografia, a transição demográfica do Brasil, como a nossa pirâmide está invertendo, e aí o nosso aluno precisa realmente saber como é que ele vai entender todo esse processo e promover uma redação, se o tema for esse aqui que a gente colocou, que é a garantia dos direitos humanos para a pessoa idosa no Brasil. Então, um tema desse ele é muito relevante e como é que a gente procederia? Bom, o problema dos idosos no Brasil a gente já sabe, está aumentando, mas o Estado muitas vezes é negligente, a própria sociedade é negligente com a pessoa idosa e muitas vezes eles acabam indo para todo um cenário de abandono, de violência, de falta de cerceamento de alguns direitos que são garantidos a essa pessoa idosa no Brasil. Bom, primeiro, é considerado idoso no Brasil, segundo o IBGE, aqueles que superam os 60 anos. Mas os debates que nós estamos colocando aí para a reforma da Previdência, por exemplo, acabam contrapondo a ideia de que o indivíduo nessa fase da vida possa então usufruir do benefício da aposentadoria. Isso acaba também gerando uma discussão sobre se está tendo realmente uma violação a esses direitos humanos ou se está realmente dentro de uma ótica que muitos defendem, que é o fato da gente viver num país em transição e que a nossa expectativa de vida hoje está aí na casa dos 75 anos, O último relatório, por exemplo, era de 75,1 anos e que por isso a gente já tem que fazer uma reforma da Previdência, tá? Pessoal, para garantir a dignidade da pessoa idosa, nós temos que entender que em países desenvolvidos a expectativa de vida é em média de 80 anos. Os países que têm o melhor IDH, países europeus, por exemplo, o próprio Canadá, aqui na América, Estados Unidos,
já garante uma expectativa de vida bem mais alta do que no Brasil. E expectativa de vida tem a ver com qualidade de saúde. A própria ONU coloca o IDH, um dos parâmetros a população idosa, né, expectativa de vida, ser um parâmetro para medir se aquele país tem uma boa qualidade em serviços de saúde pública, tá? Então, se a gente está colocando isso aí como prioridade, para garantir a dignidade, a gente tem que garantir também uma melhor saúde pública. Quais são os desafios para o futuro em relação à transição demográfica do Brasil? Primeiro, saber trabalhar muito bem a questão previdenciária. Se for fazer uma reforma da Previdência, que ela seja feita de forma mais democrática, com uma ampla discussão com a sociedade, tá? Não através de uma forma, às vezes, arbitrária e imposição, com uma medida provisória ou uma discussão que seja muito limitada a alguns certos setores da sociedade, como, por exemplo, apenas ao Parlamento, né? Apenas ao Congresso Nacional, apenas à Câmara dos Deputados, Senado, né? Que isso realmente seja feito com amplos setores da sociedade, inclusive organizações ligadas a direitos humanos, a direitos de pessoa idosa, né? Segunda coisa, que a gente possa realmente garantir a saúde do idoso. E para isso, realmente, o Estado tem que se estruturar. Ele precisa de um serviço de saúde pública eficiente, de um amplo sistema de melhoria do Sistema Único de Saúde, do SUS, para que realmente seja cumprido o que está colocando aí no planejamento do Ministério da Saúde para a pessoa idosa, né? Que é a qualidade de vida, o exercício físico, as vacinas em dia, o atendimento domiciliar e hospitalar, né, com as estratégias de saúde da família, que isso seja feito realmente de uma forma mais coerente. Então, se os maiores desafios são garantir uma previdência social e garantir uma saúde, que esse é o maior desafio, esses são os dois maiores desafios, a nossa proposta de intervenção tem que ser também nessa linha, né? A nossa proposta de intervenção, como eu já fui colocando aqui de uma forma bem pontual, ela deve ser baseada nisso. Se a questão é da previdência em primeiro plano, o que o Estado tem que fazer é garantir que neste atual momento em que nós temos mais adultos do que idosos, que se aproveite o bônus demográfico do Brasil. Professor Igor, só relembre, o que é o bônus demográfico? É quando o país tem mais adultos e isso compõe a chamada PEA, população economicamente ativa. Quando a gente tem mais adultos, a gente realmente pode contribuir para uma futura previdência social, porque essa fase adulta eles vão envelhecer. E quando eles chegarem numa fase já de velhice, se houver uma crise previdenciária, os jovens que estão diminuindo no Brasil por conta da redução da natalidade no Brasil, né? Hoje uma família brasileira tem, em média, 1,7 filhos, o que não é uma taxa de reposição, porque essa aí seria se fosse dois, né? Um casal com duas pessoas, ter 2 filhos. Então, se a gente vai ter uma base mais estreita do que o topo da pirâmide, nós temos que garantir que atualmente, né, com o bônus demográfico, a gente aproveite ele. E venhamos e convenhamos, num país que tem em torno de 12 milhões de desempregados, né, pouco mais de 10 milhões de desempregados aí, a gente tem também muita gente trabalhando no mercado informal, né, sem pagar os seus devidos impostos. A gente não está aproveitando bem o nosso bônus demográfico. Alguns países europeus já vivem crises previdenciárias seríssimas, né? Uma população envelhecida, carência de mão de obra. Então, para que o Brasil se prepare, né, para viver uma qualidade de vida aí para a população idosa, e não tem isso aí, é preciso realmente o Estado se aparelhar. Por outro lado, gente, falaremos rapidamente sobre o papel, então, da sociedade. A família tem que garantir dignidade para a pessoa idosa. Abandono é uma coisa que é cultural. Se em países como o Japão, né, como alguns países orientais, outros países orientais, há um respeito muito grande à pessoa idosa porque sabe da relevância do seu papel na sociedade. E quando o brasileiro ainda não entendeu isso aí, é uma questão cultural, é uma questão de educação e que deve ser feita em toda uma aproximação entre aqueles órgãos que defendem os direitos dos idosos e também a sociedade civil. Tem que ser feita uma educação escolar para entender a importância do cuidado com a pessoa idosa e que isso mude realmente o nosso comportamento. Tá legal? Então assim, gente,
trabalhando com essas ideias de intervenção, trabalhando com essa garantia de população idosa, a gente entende que se essa minoria vier como tema da sua redação, você está amplamente preparado para argumentar, elaborar uma tese, argumentar e sugerir uma proposta de intervenção. Tudo bem? Pessoal, eu fico por aqui, siga a gente nas redes sociais. O Colégio Procampus está sempre aí, próximo de você, com o F5 e com o Enem Sem Medo, que nessa reta final está dando grandes dicas aí para o Enem. Tudo bem? Um abraço e até a próxima!